Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre em paz. Eu agradeço o convite, que me foi feito pela Federação Espírita do Estado de Goiás para estar aqui de novo. Eu acho que os últimos 2 anos eu não os cansei suficientemente, então me chamaram mais uma vez para terminar esse cansaço. E me disseram que eu ficasse à vontade, então eu creio que até lá pelas 6 horas da tarde a gente termine a primeira parte da nossa conversa, que eu espero que esse tempo todo transcorra como se fossem 2 horas. E o tema que nos pediram para conversarmos é sobre uma profecia do profeta Joel, que aliás no saguão tem uma exposição ali dos profetas, de Aleijadinho, e um deles é o profeta Joel, que está lá também representado. Mas antes de nós falarmos sobre esse tema, vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Antes de falarmos desse tema, para não fugir muito ao que eu sempre fiz aqui das outras vezes, vamos ouvir uma música. Não que eu goste tanto assim de música, não é isso. Vamos ouvir uma música que também é da mesma autoria do ano passado, quando nós trouxemos aqui uma música chamada Luzes da Luz, do Gladstone, que era cantada por Tim e Vanessa. Vamos ouvi-la agora, essa música chamada Médium.
A letra está nos colocando aqui a importância da mediunidade. Fato inexorável, necessário, e ali diz o autor, o Gladstone, que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Porque é a inexorabilidade, a necessidade dessa faculdade que diz lá na letra não mais oculta, se manifesta. E se manifestou desde todos os tempos. Se nós olharmos na própria estrutura da letra, vemos ali ele citando desde Moisés com o seu cajado, abrindo as águas lá do Mar Vermelho, que naquela época não precisava de outorga e nada para poder movimentar essas águas, que hoje seria difícil ele fazer isso, mas o cajado ele fez isso. Tirou água de pedra, fincando o seu cajado também. Fala ali do manto de Elias, a sua proteção, a força que ele lhe deu. Fala da escada de Jacó, o sonho que teve Jacó, que viu a escada ligando o céu e a terra, e anjos subindo e descendo por essa escada. O fenômeno mediúnico ele sempre esteve presente. Antes mesmo de Moisés, quando Abraão encontra-se com os anjos do Senhor, os anjos de El, e ali conversa com eles, materializados, recebe-os na sua tenda, oferece alimentos. Vemos a epifania, o contato direto da divindade, ali naquela época entendida como sendo Deus, quando falava com Noé, para que pudesse construir a sua arca, quando falou com Moisés, através da sarça ardente. A epifania era algo presente, era algo constante na vida daquelas pessoas. Nós temos fenômenos de voz direta, como vemos no Novo Testamento, dizendo quando, entre aspas, do batismo de Jesus por João, eis aí meu filho amado, ouvi-o, uma voz direta que todos o escutaram. Temos um fenômeno de uma pneumatografia no livro de Daniel, quando Daniel com o rei Baltazar, ali aparece um dedo e a mão escrevendo na parede, e todos viram a cena. Tivemos várias manifestações mediúnicas, e uma delas, inclusive, uma materialização de um anjo que lutou uma noite inteira com Jacó, justamente após o sonho. E depois dessa luta, Jacó passou a ser chamado de Israel, Deus forte, porque ele lutou fortemente durante a noite toda com esse anjo, e aí depois no outro dia recebeu um novo nome, Israel. Então nós vemos que a história bíblica ela está salpicada de fenômenos mediúnicos, e tão constantes, tão comuns, e de certa forma tão usual ou usuais, esses fenômenos receberam uma proibição. Principalmente quando nós, os espíritas, vamos falar sobre a mediunidade com não espíritas, alguns optam em nos dizer, mas vocês fazem coisas erradas, porque há uma proibição bíblica para o exercício da mediunidade. Tem alguns, obviamente lá em Minas, que diz assim para a gente, você fica mexendo com esses trens, e fala, esses trens não dão certo. Aliás, lá em Minas não é bem trens, né? É sempre trem, porque trem lá não tem plural, não. É mexendo com esses trem. Então fala, não mexe com esses trem não, porque é proibido. E de certa forma eles não estão errados. Realmente há 3 proibições com relação a esse ato, a esse fato. Nós temos uma proibição no Levítico, no livro Levítico, no capítulo 19, temos uma proibição no mesmo livro Levítico, no capítulo 20, temos uma proibição no Deuteronômio, no capítulo 18. Então há sim uma proibição com relação ao ato, mas que nós precisamos analisar essas proibições para entendermos o que de fato estava sendo proibido. Nós vemos lá no Levítico, em especial no capítulo 20, dizendo, não se ache no meio de ti quem faça
desculpe, esse é o Deuteronômio 18. O Levítico 20 diz: ai de ti, se te dirigires a um evocador de mortos, virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Então lá está proibindo, evocador de mortos. No Deuteronômio 18, nós temos então a passagem que diz: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem quem se dê aos algouros, à magia, ao feticismo e à evocação de mortos, pois o Senhor abomina tais práticas. Então nós vemos que realmente há uma proibição. Livro Levítico e livro Deuteronômio. Mas entre esses dois livros, tem um terceiro livro. O Pentateuco, o mosaico, ele é composto pelo Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros. O Levítico proíbe, o Deuteronômio proíbe, mas o livro Números tem uma passagem muito interessante, que está lá no capítulo 11 desse livro Números, que fala de 2 pessoas, Eudade e Medade. Diz nesse capítulo 11 que Moisés escolheu 70 anciãos para que pudessem receber o Espírito de Deus e ali, na tenda, profetizariam. A ideia da proibição da evocação de mortos é porque tudo naquela época era circunscrito a uma ideia de profecias. As pessoas buscavam os videntes, aqueles hoje chamamos então os precognições, né, as precognições, chamavam os videntes para que pudessem prever, para que pudessem antever o futuro. E essas predições muitas vezes eram feitas por videntes através do contato com os mortos, entre aspas, mortos. E então a proibição se dava para esse aspecto. A proibição era referente a essas evocações, o evocador dos mortos, para essas perguntas futuristas, que nem sempre eram úteis e necessárias. Por que eu digo isso? Porque nesse livro Números, esses 70 anciãos, a esses foi permitido que pudessem fazer uso dos dons proibidos, em especial dos dons da profecia, desde que reunidos os 70 na tenda. Acontece que isso ocorreu e uma pessoa, um jovem, chega para Moisés, tão logo termina essa fenomenologia, chega para Moisés e diz: Senhor, 2 homens que não fazem parte dos 70 estão fazendo uso dos dons proibidos, estão profetizando. E Josué toma a palavra e diz: vamos proibi-los. E Moisés vira-se para Josué e diz: não, deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como fazem esses 2. Vejamos que interessante. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como fazem esses 2. E o que eles estavam fazendo? Derrogando a proibição. Estavam justamente fazendo uso dos dons proibidos, em especial a profecia. Mas havia uma diferença. Quem nos dera se todos fizessem como fazem os 2. Ele não disse quem nos dera se todos fizessem o que fazem os 2. Ele disse quem nos dera se todos fizessem como fazem os 2. Então Moisés não se referia ao ato, se referia à forma, à maneira, ao objetivo. Quem nos dera se todos evocassem os mortos, entre aspas, em outras palavras, com finalidades úteis e não com finalidades fúteis, como faziam. Saul, quando evoca o espírito Samuel, através da pitonisa de Endor, ele o evoca justamente para uma pergunta de ordem fútil, trivial. Evoca, e é repreendido por Samuel, evoca Samuel justamente para saber o desfecho da batalha do dia seguinte. Queria saber se eles ganhariam a batalha ou se ele pereceria. Era assim que as pessoas faziam. Usavam das pitonisas
dos videntes, para evocar os espíritos para as perguntas comezinhas, para que eles atuassem como se encarnados estivessem. E isso era voz corrente. Num povo que também estava acostumado a um processo politeísta, em que a divindade, em que os espíritos eram entendidos como as próprias divindades. E para um povo que buscava, ou para um legislador que buscava apresentar um novo conceito de unidade, de unicidade, melhor dizendo, Deus, essas práticas seriam contrapostas a essa ideia de ter nos espíritos as divindades. Então, por isso a proibição, não do ato, mas da forma. Quem nos dera se todos, eudade e medade, se todos fizessem como fazem esses dois, que não eram dos 70, não eram anciãos, mas a eles era permitido o dom. Então não era uma regra absoluta a todos, era uma regra relativa à forma, à futilidade com que tratavam esses assuntos. Como da mesma forma, nós temos a observação feita pelo senhor Allan Kardec, no capítulo 26 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai tratar dai de graça o que de graça recebestes, ele vai tratar da mediunidade e ali ele chama a atenção para o aspecto sério do trato mediúnico. Diz ele, valendo-se de um ditado latino, sancta sunt extractunda santis, coisas santas têm que ser tratadas com santidade, é o ditado. Valendo-se desse ditado, ele diz, a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser exercida santamente. A mediunidade é uma coisa séria, que deve ser tratada com seriedade. Justamente como a ideia mosaica, para evitar a leviandade. Como certa vez dizem que uma pessoa procurou Chico Xavier e disse a ele que estava com um problema muito sério e gostaria da opinião do Espírito Emmanuel. E ele, como sendo um médium que contactava com Emmanuel, ela precisava que ele o ajudasse. E aí ela disse, olha, eu estou com um problema muito sério, minha filha vai se casar e eu preciso saber com qual vestido eu irei ao casamento. E Chico, chiquianamente, respondeu para ela, olha minha filha, é uma preocupação muito importante, mas tem um outro médium lá em São Paulo, da sua cidade, que é melhor do que eu para isso. Isso nos anos 70. Procura por ele chama-se Denner. Denner era um estilista da época, muito conhecido, um excelente estilista, então ele disse, olha, procura quem entende do assunto, vai conversar com o estilista. Esse é o aspecto da leviandade. Lógico que ninguém chegou para Moisés perguntando qual seria o melhor perfil para uma túnica, não é isso. Mas havia as perguntas descabidas, e isso era feito de forma cotidiana. E ainda vemos hoje, mesmo em algumas casas espíritas, pessoas que não dão um passo sem perguntar aos espíritos. Até como é que vão colocar as mesas no centro espírita. Tem que perguntar ao mentor da casa se a mesa fica na posição A, B, se põe cadeira, se não põe. Além de ser um benfeitor que trata com assuntos morais, ele tem que ser formado em design de interiores. Porque ele tem que falar da decoração do centro, como é que tem que ser a cadeira, a cor da mesa, a cor da toalha da mesa, a cor das paredes. Os espíritos não estão para isso. Eles têm coisas mais sérias para tratar. Então, esse é o aspecto da proibição. Isso foi o que Moisés chamou a atenção. E isso é que Kardec, o senhor Allan Kardec, também chamou a atenção. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser exercida santamente, religiosamente, dizia ele, ou seja, com regra, com sequência. Capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é esse aspecto. Mas ainda nos valendo da proibição, e considerando que esses argumentos não estejam fundamentados em fatos, e que as pessoas ainda possam dizer, mas isso são conjecturas, e você não tem fato para dizer que a proibição não existe, nós então vamos a um fato. Narrado
pelo evangelista Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 2, do 1 ao 9, aliás, que é a transfiguração de Jesus. Um ato mediúnico, que é bem tratado por Kardec, no livro dos Médiuns e também no livro A Gênese, sobre a transfiguração. Mas não a transfiguração em si, que nós vamos usar como um fato, mas o que ocorreu na transfiguração. Porque diz o evangelista que estavam com Jesus Pedro, André e João. E Jesus se transfigura, mostra a sua excelsitude, e aparecem dois espíritos a conversar com ele: Moisés e Elias. Os dois conversando com Jesus, já mortos. Está certo que no livro de Elias diz que ele não morreu. Ele foi aos céus, ele foi ascendido aos céus numa carruagem de fogo. Melhor se ele tivesse morrido, que era mais fácil explicar isso. Mas tudo bem, ele vai na carruagem de fogo, não tem problema. Mas Moisés não. Moisés estava, me permite a expressão, mortinho da Silva Júnior. Não tinha como, porque o texto gênico diz: Moisés morreu e foi sepultado à base do monte. Então está ali claro. E ele, talvez valendo-se do ditado faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, ele proíbe e ao mesmo tempo ele se manifesta depois de morto, entre aspas. Então Moisés foi o próprio derrogador da sua lei, mas não foi com qualquer pessoa, foi com Jesus. E Jesus então, de maneira subreptícia, ele vai dizer: essa lei está derrogada, porque não tem como isso acontecer. Eu estou conversando com espíritos com finalidade útil. Porque ele conversava longamente com Moisés e Elias. De tal forma, a aparição foi tangível que os apóstolos, Pedro em especial, disse para Jesus: Senhor, que bom que nós estamos aqui, pois poderemos erguer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Então eles 3 viram isso, e foi tão tangível que entenderam que poderia até fazer as tendas. Então ali, no Monte Tabor, foi definitivamente derrogada essa ideia mosaica, mostrando que era necessário que as coisas fluíssem, e que o trato com o mundo espiritual seria agora algo do dia a dia. E Jesus várias vezes conversava com os espíritos impuros, dialogando com eles, como na passagem do endemoniado gadareno, em que Jesus vai para Gadara e dialoga com um endemoniado, entre aspas, gadareno. Então não há essa proibição, há fato. Se nós olharmos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós teremos ali um tratado sobre o exercício mediúnico. Ele cita algumas das faculdades mediúnicas, ele cita ali chamando-as de carismas ou de dons, dentre elas o dom, ou dentre eles o dom de ver os espíritos, o dom de discernir os espíritos, o dom de falar em línguas, o dom de entender as línguas. Então ele trata diversos dons ali. Mas ele diz uma coisa importantíssima, que nós falamos que a base do exercício dos carismas que ele trata, o fundamento epistemológico, né, ou seja, o conhecimento forte que ele trouxe, foi na frase que ele diz: os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Veja como ele traz agora o primeiro tratado ético, ou moral e ético, do exercício mediúnico. Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil, mostrando então que o exercício dos dons espirituais só deveria ser feito se a finalidade fosse útil. Veja que ele não fala em proibição, ele regulamenta a ideia mosaica. Usa-se os dons, mas com finalidade útil. E mostra-nos que todos eles provêm de uma fonte só,
Porque dizia ele nessa mesma carta: vários são os dons, mas um só é o Senhor. Mostrando que todas essas faculdades derivam de um mesmo lugar. São naturais. É do Criador, é da criação, é da criatura. E é interessante a seriedade tratada pelo apóstolo Paulo, que no Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 19, nós temos uma reunião mediúnica, não seguindo a ideia paulina. Diz lá o texto: em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos doentes, eles se viam curados. E eis que, sabendo disso, 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, começaram a expulsar os demônios. E numa das vezes disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te dizemos, saia desse homem. E o espírito imundo, ouvindo isso, virou-se para os 2 e disse: Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós quem sois? E avançando-se sobre eles, maltrataram-nos, despiram-nos, e eles nos fugiram. Veja que situação interessante. Tentando se valer da autoridade de outrem, não conseguiu atuar com aquele espírito. Por quê? Porque faziam aquilo por cópia, Ctrl+C, Ctrl+V. Paulo fazia, vou fazer também. Mas lhes faltava aquilo que Paulo tinha: ascendência moral. Trabalhar com o elemento utilidade, e não somente demonstrações públicas dos poderes mediúnicos. Veja então que nós estamos com o texto bíblico repleto, salpicado de elementos que mostram que a mediunidade não é invenção espírita. A doutrina espírita não inventou isso. O espiritismo não é o criador da mediunidade, mas é a doutrina que profundamente estudou esse fenômeno. Um fenômeno que é dado a todos, pois se olharmos essa profecia do profeta Joel, que a faz no capítulo 2, versículo 28, ele diz: e naqueles dias, depois, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhas e filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Veja como ele diz: e naqueles dias, o que quer dizer que haverá um momento determinado, porque senão não diria que seria naqueles dias. Essa passagem, ela sucede a essa profecia que ele fala de tempos difíceis. Logo no capítulo 1 do seu livro, ele fala de tempos difíceis, materiais, de vida. Logo em seguida ele fala da bonança, que vem depois dos tempos difíceis, com benefícios materiais, e em seguida ele fala justamente desses elementos espirituais. Por isso é que ele diz, e naqueles dias, porque quando ele fala o dia da bonança, o dia que as coisas, depois da revolução, as coisas estariam claras. Então naqueles dias, num tempo determinado, derramarei meu espírito. Vários são os dons, mas um só é o Senhor, ou seja, a base é a mesma. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não é sobre a carne A, B ou C. Toda a carne, ou seja, todas as pessoas. E aí ele coloca a temporalidade: vossos filhos, as gerações futuras, profetizarão, vossos velhos, a geração passada, terão sonhos, vibrarão, e vossos jovens, os da presente, terão visões, mostrando a profecia, mostrando a vidência, mostrando a função mediúnica onírica dos sonhos, mas dizendo que há um tempo certo, o tempo da ebulição, o tempo que nós teríamos um dado momento em que
esse Espírito derramado sobre toda a carne, seria comum, seria para todos, e não para alguns. Na história da humanidade, nós percebemos que num dado momento, não vamos entrar em detalhes, mas num dado momento a humanidade ocidental, em especial, era eminentemente teológica. Vivíamos sob a égide da teologia, entre aspas, cristã, submissos a uma ideia determinada por um segmento religioso que seja, de forma tal que tudo se explicava por vontade de Deus. Era o período teocêntrico, em que a fé era cega. Era uma fé que Santo Agostinho dizia: credum quia absurdum. Eu creio até no absurdo. Essa ideia de submissão plena a tudo que se passava em função da ideia religiosa. Depois, por volta aí do século XV, algumas ideias foram surgindo, alguns pensamentos foram sendo retomados e criados, e surgiu uma época mais racional, um racionalismo cartesiano, humiano, ou seja, mais empírico, mais de prática, depois até científico, dialético, positivista, e a humanidade deixou de ser teocêntrica e passou a ser homocêntrica. O homem é a medida de todas as coisas. Tudo se pode explicar pelas leis naturais, pela ciência. Nada se explica pela religião. É a inversão do credum quia absurdum para não credum quia me passe absurdum. Não creio justamente porque é absurdo. E é nessa ebulição que a humanidade experimentou a fé cega e o materialismo pleno. Depois que a humanidade estabeleceu-se dentre esses dois elementos, é que vem a doutrina espírita. Justamente no século XIX, pós-século das luzes, mas no século da ciência. E vem retomar uma antiga discussão de Tomás de Aquino, lá do tomismo, de tentar aliar fé e razão, tentar aliar céu e terra. E é justamente nesse século XIX, depois dessa ebulição, que nós vemos o manifestar do Espírito sobre toda a carne. A partir justamente de um fenômeno que passou a ser quase que mundial: as mesas girantes. Coisa simples, lógico, trivial, mesa andando sozinha, coisa comum, lógico, é uma coisa que ninguém prestava muita atenção. E eu acho até muito cômodo. Imagina se naquela época nós tivéssemos, por exemplo, uma geladeira, e a gente dissesse para ela: por favor, abra a porta e me traga uma água bem gelada. Ela vinha sozinha, tranquila. Olha que coisa boa, por que não é assim hoje, né? Nós não temos uma mesinha que você fala: por favor, traga o telefone até aqui, por favor. A mesinha viria sozinha. Mas era coisa normal, essas mesas girantes. E as pessoas brincavam com isso. Tivemos nos Estados Unidos uma figura chamada Andrew Jackson Davis. Tivemos nos Estados Unidos o fenômeno da família Fox. E é interessante que na mesma data, Andrew Jackson Davis foi visto como um profeta do futuro. Ele descrevia motores a combustão, descrevia locomotivas, que ele dizia ver no mundo que ele conhecia, e não no mundo material, porque não existiam essas coisas ainda. E ele então previa detalhes do motor a explosão, que na época ninguém sonhava isso existir, mas ele falava que via isso no mundo que ele via, tal qual no século XVIII Emanuel Swedenborg também fazia. E esse homem era chamado do profeta do futuro. E em 31 de março de 1848, quando há aquele fenômeno de Hydesville, da tipologia, das batidas, Andrew Jackson Davis conta, ele lá na Califórnia, e o fenômeno acontecendo em Nova York, em New York, ele lá na Califórnia diz que foi acordado por uma brisa que lhe passa pelo rosto e ouviu uma voz a lhe dizer: meu irmão, foi dado início a um bom trabalho, esse seu. Contempla agora a manifestação viva de tudo que você escreveu. Justamente começavam os fenômenos físicos daquilo que ele dizia, o outro mundo. Então nós começamos a ter, ou chegar, naquela época, naquele tempo, ou seja, o tempo que Joel havia falado. Depois que a humanidade passou da evolução
do choque entre razão e fé, do choque entre ciência e religião. E aí começa a pulular, a aparecer para todo lado, essas manifestações vivas da realidade espiritual. Não foi à toa que quando perguntaram ao Espírito Emmanuel, na questão 382 do livro Consolador, perguntaram a ele qual a definição, a verdadeira definição da palavra mediunidade. E aí ele diz: é aquela luz prometida pelo Divino Mestre, que seria derramada sobre toda a carne, aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na terra. Veja como ele captou isso. Ele foi lá na profecia de Joel e acrescentou um detalhe, porque a promessa foi feita na fala de Joel, e Emmanuel acrescenta um detalhe, dizendo que essa promessa dita por Joel foi feita por Jesus, porque ele diz: é aquela luz prometida pelo Divino Mestre, que seria derramada sobre toda a carne. E aí ele tira naquele tempo de Joel e diz: aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na terra. Mostrando Emmanuel então que aquela profecia de Joel estava acontecendo justamente no momento da codificação espírita, no momento que vivemos hoje com o Espiritismo. Veja como Emmanuel capta isso. E vai na entrelinha buscando: olha, quem andou dizendo para Joel lá foi o próprio Cristo. Essa ideia que ele chega a Joel é uma ideia crística. É aquela luz prometida pelo Divino Mestre, que seria derramada sobre toda a carne, aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na terra. Mas ele não para aí a definição. Ele diz: se a mediunidade tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é também uma das maiores oportunidades de redenção ofertadas por Deus aos seus filhos misérrimos. Veja que interessante. Mostrando que essa luz derramada sobre toda a carne não era também casual, era causal. Tinha um porquê. Diz: se ela traz lutas dolorosas, ela também é uma das maiores oportunidades de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Mostrando então que essa característica mediúnica, ela tem um aspecto redentor. Se é redenção, é porque algo precisa ser refeito, consertado. Então é nesse momento que nós temos uma transição entre o senso comum e o senso crítico. Quando se falava da manifestação, vivia-se no senso comum. Eu acho que é assim, sempre foi assim, todo mundo faz assim. Mas a partir do estudo e do entendimento e da hora aprazada, entramos para o senso crítico. Não é acho que é assim, é assim. Veja a fala do Sr. Allan Kardec quando ele vê as mesas girantes, quando ele está em casa de Madame Planet-Maison e vê aquele povo se divertindo com aqueles fenômenos comuns, e ele diz: enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, eu entrevia nesse fenômeno a manifestação de uma nova lei da natureza, que a humanidade sequer sonhou conhecer, e me propus a estudá-la. Veja as pessoas brincando e ele olhando o aspecto sério. E essa transição do senso comum para o senso crítico se deu justamente com o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o portal, a passagem do senso comum para o senso crítico. Porque justamente no Livro dos Médiuns é que nós temos as explicações de como se dá esse fenômeno. As explicações da sua origem, da sua natureza, do seu objetivo. E lá mostra Kardec que a faculdade mediúnica tem um propósito de elevação. É a ponte que liga esses dois mundos, o céu e a terra. É o caminho, é o canal. E ela é redentora, porque permite, pelo contato com o mundo espiritual, conhecermos a realidade, para entendermos que não vivemos num mundo
apartado, isolado. Nós vivemos num universo dimensional, que há a dimensão espiritual e a dimensão material. Essa é a nossa realidade. E ao entendermos a realidade, nós temos a oportunidade de nos redimir dos conceitos, dos atos. Mas também a oportunidade de redenção pessoal para o médium, para que ele possa servir aos outros e não servir-se dos outros, como talvez no passado muitas vezes foi feito. Imaginemos, estamos para reencarnar. Vamos imaginar que eu esteja para reencarnar. E aí, lá no mundo espiritual, o preposto de Deus da reencarnação me chega e fala assim: ô futuro Simão, você está para reencarnar por esses dias. Oh, beleza, obrigado, valeu. Mas então vamos fazer aqui um apanhado para ver como é que está seu esquema, tá? Para ver como é que vai ser lá, para você plasmar seu corpo, para dar tudo certinho. Vamos puxar aqui. E aí, ele então vai lá no departamento de processamento de dados e busca no computador, para mostrar que eu sou novinho. Eu não sou da época que os prepostos usavam a cadernetinha, eu sou da época do computador. Tá certo que era um XT 286, mas tudo bem, com 8 de memória RAM, mas ele buscou lá esse meu passado, meu histórico, e imprimiu lá umas 3.000 páginas de virtudes. Coisas boas que eu fiz. Bom, aliás, com milhões de anos é possível que eu não consiga preencher 3.000 páginas em espaço duplo, letra 16. Mas ali puxou 3.000 páginas. E depois ele vai, busca outro computador, porque agora precisa de 16 RAM, e busca as minhas páginas de defeitos e deméritos. 30 milhões, espaço simples, letra 10. De forma tal que o meu saldo não estava lá essas coisas. E considerando o meu saldo negativo, eu nasceria uma bola. Quase cheguei lá. Nasceria uma bola. Porque eu não conseguiria plasmar nem o corpo de tanto defeito. Uma mente conturbada. E aí então o preposto diz assim: olha, futuro Simão, se você exercer a mediunidade, dá para você dar uma arrumadinha no corpo. Não muito boa, mas dá para você dar uma arrumadinha no corpo. Você vai nascer melhorzinho e tal, mas se você exercer a mediunidade. Opa, peraí, então quer dizer que se eu exercer a mediunidade, melhora. Então me dá umas 5 faculdades mediúnicas, faz favor, por garantia, e deixa 2 embrulhadas para surgir depois, porque vai que dá errado, isso ainda tem 2 de reserva. E aí então eu nasço em condições menos piores, com um compromisso: exercer a faculdade mediúnica. E aí o tempo vai passando, eu vou percebendo que eu estou assim, um pouco capenga, mas não tanto quanto eu imaginava. E para que mexer com esses trem? E aí vou deixando esses trem para depois. Depois eu mexo com esses trens. Esses trens são muito complicados. E vou empurrando, no meu caso com a barriga. Vou empurrando. E chega uma hora que eu começo a ter uns probleminhas. Começa a ficar quase que caminhando para a bola. E alguém fala: tá vendo esse negócio desses trem que você tem aí, que você mexe, que você estuda, tá vendo que mal que causa? E aí eu penso comigo: peraí, eu estou sabendo desses trem, mas não estou exercendo esses trem. Então passo a ter um arrobro de memória e falo: mas espera aí, o problema não é exercer a faculdade, o problema surge quando não se exerce e precisa exercê-la. Então mediunidade não traz problema, mediunidade evita problema, e ele só surge quando nós não exercemos. Então o problema não está na mediunidade, está em mim. E aí começa a exercê-la, as coisas vão voltando, aí a gente vai recuperando o equilíbrio e tudo mais. Isso é o senso crítico, porque o senso comum vai dizer: quem mexe com esses trem tem muitos problemas. Na verdade é o contrário. Quem tem compromisso e não exerce, passa a ter o problema. Por quê? Porque esse compromisso era justamente a comutação. Ele estava comutando, ele estava mudando o conceito. Se eu exerço, não terei problema. Mas se eu não exerço, o que acontece? A comutação não será feita, o problema que eu já teria existirá. Então a mediunidade é redentora. Ela nos ajuda no processo de autorredenção.
como descreveu muito bem o Espírito Emmanuel nessa questão 382. E qual a finalidade da mediunidade? Qual a finalidade, então, da manifestação mediúnica? Se é para todo mundo. E, aliás, é interessante, esse é para todo mundo, como disse o profeta Joel, significa que, então, a mediunidade é para gente boa e para gente ruim também, porque ela é para todos. E, em tese, se ela é redentora, para gente ruim está em mais quantidade. Em tese. Tanto que Jesus, no capítulo 24, versículo 24, do Evangelho de Mateus, ele vai dizer: cuidai-vos e acautelai-vos, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e que pelos seus prodígios enganarão a muitos, e até aos eleitos, se possível fosse. Ou seja, o fenômeno ele é real em qualquer pessoa. Porque a faculdade mediúnica em si, ela é amoral. Ela não é imoral, ela é amoral, ela é desprovida de moral. O que vai determinar o caráter moralizante é a atitude do médium, não a faculdade. Vemos isso no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, no item 226 desse capítulo 20, que fala da influência moral dos médiuns. E diz lá o texto, de uma forma muito bem educada, porque os espíritos sempre são educados, os benfeitores, que a faculdade mediúnica não foi dada para modificar, para reformar a conduta de uma só pessoa, mas de toda a humanidade, dizem eles lá. Ela tem um caráter genérico. Mas dizem eles que o médium, enquanto indivíduo, é um pouco importante para os espíritos. E eles se valem para trazer suas mensagens daqueles que têm as condições para isso. Mas dizem eles, chegará o tempo em que os bons médiuns serão em número muito maior para que não precisemos mais fazer uso dos maus médiuns. Enquanto não tem bom, vai mal mesmo, e pelo mal fala coisa boa. Por isso é a coisa interessante, enganar até os eleitos, se possível. Porque na falta dos bons fica o que tem, e esse que tem só tem o elemento energético que o espírito utiliza, mas não tem o canal moral. E aí maus médiuns acabam trazendo boas comunicações, quando os espíritos bons estão por ele falando, por falta de outros médiuns bons. Mas na maioria de vezes são espíritos maus valendo de maus médiuns. E aí gera confusão, porque ora ele fala coisa boa, ora fala coisa ruim, e eu fico pela boa e acho que a ruim também é boa, e aí entro e me engano. Até os eleitos, se possível fosse, seriam enganados, como disse Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 24. Veja o detalhe: quando vemos obras mediúnicas, livros salpicados, coisas boas, coisas ruins, coisas boas, coisas ruins. E aí achamos que pelas boas vale a pena ficar com a obra inteira. Só que não sabemos discernir o que é bom e o que é ruim. E aí nos confundimos e temos conceitos que são verdadeiros e conceitos que são falaciosos, que são falsos. E tomamos todos como conceitos verdadeiros. Veja a advertência que Jesus fez para os dias atuais. Numa falácia, usando uma frase paulina, dizemos muitas vezes: não, mas Paulo disse, observai tudo e retende o que for bom. Então eu pego tudo, leio. O problema é eu saber discernir o que é bom, se eu não tenho as condições para tal. Então, por isso, o cuidado que as editoras devem ter, não para criar um index proibitório, um livrório proibitório, não é isso, mas para perceber que o conselho editorial da editora precisa conhecer profundamente de espiritismo para justamente alertar para esses aspectos. Nada de proibição no sentido não pode, é de conveniência e dizer ao autor qual o fundamento tem para que você alegue isso. Não, o fundamento é que eu ouvi de um espírito. Capítulo 4 do Evangelho de João. Não creais em todos os espíritos. Vede primeiro se eles procedem de Deus. Ou seja, vede primeiro o que estão falando. Mas o que ele está falando não dá para dizer que é errado ou certo, porque ninguém nunca disse. Então espera, até que outro possa dizer também.
E aí valha-se do método científico que Kardec propôs para a comunicação mediúnica. Controle universal da comunicação dos espíritos. Introdução, parágrafo 1º da introdução do livro dos médiuns. Do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe. Controle universal da comunicação dos espíritos. Espíritos diferentes, em locais diferentes, tratando da mesma questão de forma semelhante. Dá crédito. Mas enquanto é individualizado, opinião individual daquele espírito, que diz Kardec, tem o valor da sua própria opinião. Não quer dizer que esteja errado, mas é preciso ter a prudência para guardar e fundamentar depois aquilo que é trabalhado. Acautelai-vos pelos falsos cristos e falsos profetas. E Kardec, quando analisa essa passagem, ele diz que há falsos profetas na erraticidade, no mundo dos espíritos. Ele não se refere ao médium fazer isso, ele se refere ao próprio médium, veja, os eleitos, ao próprio médium ser enganado pelos espíritos. Porque também há falsos cristos e falsos profetas na espiritualidade, dizia Kardec. Então, é importante esse aspecto do senso crítico, não para criticar no sentido pejorativo, mas para observar e buscar os fundamentos para que aquilo possa ser absorvido ou refratado. Porque também não podemos refutar as coisas simplesmente porque vamos refutar. Não, eu acho que está errado. Não, isso também é um erro. Não é acho que está errado, eu preciso fundamentar a minha opinião. Por que está errado? Se eu não tenho porquê, eu não posso refutar, eu posso deixar aguardando para entender melhor. Então, da mesma forma que há imprudência em trazer tudo que chega, há também imprudência em refutar tudo que chega. Precisamos do equilíbrio. Para isso, senso crítico. Então, para isso temos a obra básica, o Livro dos Médiuns. Qual a finalidade, então, da mediunidade? Várias, mas didaticamente. Vamos restringir a duas, didaticamente. Demonstrar a imortalidade da alma. Hoje não mais, mas no início sim. As vozes dos céus precisavam ser mostradas. Os fenômenos físicos eram justamente para chamar a atenção, porque eles eram visíveis. Então, demonstrar a imortalidade. E por que esse aspecto, demonstrar a imortalidade, é importante? Kardec, no livro A Gênese, ele vai dizer que a imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita. Veja que interessante. A imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita. Dizendo que saber-se imortal afeta o nosso aspecto moral. Moral, conceito individual, diferente da ética, o costume coletivo. É o conceito pessoal. Eu, quando me descubro imortal, que eu não morro, a coisa muda. Eu vou perceber então que os efeitos das minhas ações vão além desse período que eu chamo de vida, que na verdade é uma etapa. E em tese, eu terei que mudar as minhas posturas, porque os efeitos serão imortalistas também. Então gera um novo conceito. Mas podemos objetar, Simão, mas todas as religiões falam da imortalidade da alma. Sim, é verdade. Toda religião espiritualista trabalha com a imortalidade da alma. Toda religião é espiritualista, então trabalha com a imortalidade da alma. Na década de 80, mais precisamente em 1988, um líder religioso, para a sua religião, o líder máximo, ele disse: cremos que há vida após a morte, mas não sabemos dizer como ela é. Veja que interessante. Há vida após a morte, mas não sabemos dizer como ela é. É o mesmo que dizer, não há vida após a morte. Porque quando eu conjecturo e não demonstro, fica na abstração, fica no abstrato, fica apenas numa ideia, por isso é crença, diferença de fé. Que Emmanuel define com muita segurança, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 40, ele define com muita segurança: fé é a certeza inabalável em Deus, certeza essa que ultrapassa os limites da crença religiosa. Veja como é que ele foi contundente.
É a certeza em Deus, certeza essa que ultrapassa os limites da crença religiosa. Porque crença, eu acho. Fé, eu sei. Eu acho, então, cremos na vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Crê-se na imortalidade. E a doutrina espírita demonstrou como é essa imortalidade. E demonstrou por que meios? Pela mediunidade. Porque os próprios, entre aspas, mortos, falaram. As vozes dos céus contaram como estavam. Contaram como é o mundo espiritual, como nele se vive. Então é diferente de crer. Sabemos que a imortalidade é uma realidade. Falta-nos termos consciência dessa realidade. Porque sabemos dela, mas não temos consciência dela. Porque dizemos, sou imortal, mas morro de medo de morrer. Veja. Então eu tenho conhecimento, mas não tenho consciência. Como um médico pneumatologista que sabe dos males do cigarro, mas fuma. Tem conhecimento, mas não tem consciência do conhecimento que traz. Então nós somos hoje conhecedores da imortalidade, mas ainda não a introjetamos para viver. Ainda somos aqueles que dizemos que temos mais de uma vida, que é uma incongruência. Se eu sou imortal, só posso ter uma vida. E confunde vida com encarnação. Encarnação não é sinônimo de vida. Encarnação, quando se tem encarnação como sinônimo de vida, é um espiritualista materialista. Porque se confunde o momento com o todo. Vida é mais do que encarnação. Encarnação é uma etapa da vida. A minha vida é uma só desde que Deus me criou até agora e há de infinito. E nessa vida, há de infinito, ora eu estou encarnado, ora desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado. Então encarnação e desencarnação são etapas da mesma vida. Porque quando eu falo tenho mais de uma vida, é como se eu fosse mais de uma pessoa. E eu sou o mesmo espírito. Tendo várias personas, mas nunca sendo outra individualidade. Sempre que eu sou. Eu não sou Simão, eu estou como Simão. Porque noutra encarnação eu podia ter sido Maria, Josefina, Andréia, Pedro, Mário, João. Então, a persona está. A individualidade é. Então eu sou imortal. E pela mediunidade explicou-se a imortalidade. Saiu do campo da crença e entrou para o campo do saber, da fé. Não mais creio na imortalidade, sei que a imortalidade é uma realidade. Então essa é uma dos objetivos da mediunidade. Mostrar a realidade na qual vivemos, que é mais do que berço e túmulo. Mais do que esse interregno, berço e túmulo. Existe antes e existirá depois. Esse é um dos objetivos. Por isso, parafraseando Paulo de Tarso, o espírita Deolino Amorim foi dizer: se no espiritismo não tivéssemos a mediunidade, em vão seria a pregação e vã seria a doutrina. Por que ele disse isso? Porque Paulo havia dito isso a respeito de Jesus. Paulo disse: se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação e vã seria a sua doutrina. Porque Jesus veio para mostrar uma coisa que Moisés não havia falado: a existência de um outro mundo. Meu reino não é deste mundo. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lhe teria dito. É necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. Antes que esse mundo fosse, eu já era. Veja, vários momentos ele vai mostrando que existe outra vida. E qual foi a prova cabal para ele provar mesmo, de fato, que existe vida após a morte? Ele se mostrando depois. Morreu e se mostrou depois. Que à época o pessoal chamava de ressurreição. Vamos deixar o termo, não pelo seu aspecto, digamos, epistemológico, semântico, mas pelo termo que foi usado no Evangelho. Se ele então não se mostra, não se mostra na linguagem de Paulo, ressuscitado, que nós sabemos que a ressurreição não tem esse aspecto que foi dado ali, mas não é o caso, ele não provaria o que ele tinha falado. Então, para Paulo, o mostrar-se depois da morte era o fundamento cabal. Por isso ele disse:
Se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a pregação, em vão seria a doutrina, ficaria só na retórica. E ele mostrou-se depois. Da mesma forma, Deolino vale-se disso. A mediunidade é que provou a imortalidade, é que deu crédito a todas as informações. Então ele disse, se não houvesse a mediunidade no Espiritismo, em vão seria a pregação, em vão seria a doutrina. Então ela é a espinha dorsal, dá movimento à própria doutrina espírita. Sustenta, dá equilíbrio, mobilidade à doutrina espírita. Por isso, então, o seu objetivo, demonstrar a imortalidade da alma. E um segundo objetivo, um convite à reforma moral. Muitos dizem que precisamos ter reuniões mediúnicas, porque senão, o que será dos espíritos? Precisamos orientar os espíritos. E eu pergunto a vocês, como é que acontecia antes das reuniões mediúnicas? Em tese, nessa forma que nós conhecemos, reuniões mediúnicas surgiram após o advento do Espiritismo, 153 anos. Mais ou menos. Em tese foi assim. Então quer dizer que, sendo a reunião mediúnica o único meio para esclarecer espíritos, até 1857 nenhum espírito foi esclarecido. A fila deve estar enorme. Veja. Então nenhum foi esclarecido? Lógico que foi. E foi por quem? Pelos próprios espíritos. Então a reunião mediúnica não é precipuamente para atender aos espíritos desencarnados. É também para ensinar-nos, os encarnados, que existe uma realidade que nós muitas vezes não temos consciência, e através da história de vida daqueles que se manifestam, nós podemos redirecionar a nossa. Porque quando nos contam as suas desditas e as consequências e o estado no qual se encontram, nós podemos dizer, eu estou fazendo do mesmo jeito que ele fazia, está na hora de mudar. Então a reunião tem muito mais efeito para nós, os encarnados, do que para os desencarnados. Então é um convite à reforma moral, através das histórias. Como dizia Hermínio Correia de Miranda, intitulando o seu livro, História que os Espíritos Contaram. E quantas dessas histórias nós podemos utilizar e poderemos utilizar para redirecionar a nossa estrutura de vida. Então é um convite à reforma moral. Não a um moralismo. Moralismo é eu querer que o outro faça aquilo que nem eu faço e critico quando ele faz. A moral é um conceito individual. Então é a renovação dos meus próprios conceitos. A mediunidade, ela não é moralista, ela é moralizante. Ela tem um aspecto moralizador, mas não moralista, porque ela não é hipócrita. Lógico que não acontece aqui nas terras de Goiás, mas quanta gente fica criticando o Big Brother Brasil. É um programa que leva à perdição. Inclusive ontem teve uma cena assim. Isso é moralismo. Estou lá assistindo e falando para os outros que não pode assistir. Isso é o moralismo. Faço o que eu mando e não olho o que eu faço. A doutrina espírita, a mediunidade em especial, não tem esse caráter. Ela tem um caráter para dizer assim, esse Big Brother está destruindo tudo e eu estou aqui assistindo, eu preciso dar um jeito de mudar isso. Aí é moralização. É de mim para comigo e não de mim para com o outro. Então tem esses dois objetivos, dentre outros, óbvio, esses dois objetivos de demonstrar a imortalidade da alma e um convite à reforma moral. Sentirmos-nos em condições de percebermos-nos espíritos maiores do que esse interregno encarnatório que muitas vezes erroneamente chamamos de vida, mas na verdade uma etapa da nossa vida. Bom, mas qual outro componente é fundamental nesse processo? Além de entender a mediunidade para todos, toda a carne, como disse Joel, o profeta Joel, como disse Joel, dá a impressão que eu já conheci Joel e bati um papinho com ele. Não, o profeta Joel. Daqui a pouco estou chamando de apelido, Elzinho. Não, o profeta Joel. E como disse então o profeta Joel, era toda a carne. Essa toda a carne são todas as pessoas. Então essas pessoas são as que nós chamamos médiuns.
Na letra do Gladstone, hoje médiuns, antes profetas. Faculdades não mais ocultas. E quem é o médium? No capítulo 14 do livro dos médiuns, Kardec define o médium dizendo: todo aquele que sente em grau qualquer a influência de um espírito é, por conseguinte, médium. Beleza, atendeu a ideia da generalização. Pode-se dizer, diz ele, que todos somos mais ou menos médiuns. A generalização. Mas agora uma generalização criando um aspecto assim um pouco de especificação. Mais ou menos médiuns. Quer dizer que uns têm um pouquinho mais, uns um pouquinho menos. E aí ele segue a frase colocando uma conjunção adversativa. Porém, veja, todas as vezes que usamos a conjunção adversativa, o que vale mesmo é o que está depois dela. O antes dela é só um chamamento. Você conhece o fulano? Conheço, gente boa, mora ali, mas... aí é que eu vou falar o que realmente penso dele. Mas, porém, contudo... Kardec diz então: todo aquele que sente em grau qualquer a influência de um espírito é por conseguinte médium. Pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Porém, tal designação não se aplica senão àqueles cuja manifestação se dá de forma ostensiva, patente, com fenômenos patentes de observação, o que depende de um organismo mais ou menos predisposto. Então ali ele cria a definição genérica para dizer que a faculdade todos nós possuímos porque somos espíritos e a faculdade é do espírito, mas por questões didáticas denomina-se médium somente aqueles cuja faculdade está patentemente demonstrada, é ostensiva. Então nós podemos dizer, todo mundo é médium? Em essência sim, na generalidade sim, na especificidade não. E aí por uma questão didática usamos o nome médium somente para os ostensivos. Segundo Kardec. Porém, quer dizer, todavia, em algumas traduções, tal designação não se aplica senão àqueles cuja percepção se dá de forma ostensiva, de patente, ou seja, clara, vista, provocando os fenômenos. Então, para um fim didático, nós chamamos médiuns aqueles que são ostensivos, e não somente os que e não também os que trazem em germe a potencialidade. Genericamente, sim, especificamente, não. E ele diz no final que essa faculdade tem um detalhe. Diz, o que depende de um organismo predisposto. Mostrando então que há um detalhe, que não é só espiritual, é também biológico. E é aí que vai mostrar. Na conjunção biológica eu tenho condições de manifestar a faculdade que eu trago. Na conjunção biológica eu não tenho condições de manifestar a faculdade que eu trago. Por isso uns são ostensivos, outros não. Faz parte da própria estrutura da programação reencarnatória na composição da estrutura biológica para que eu possa, pelo meu corpo, exteriorizar-me ou interiorizar aquilo que chega. E ele reforça isso no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, também no item 226, quando ele vai falar da influência moral, e respondendo a uma pergunta, um espírito diz que a influência moral pouco importa no aspecto da mediunidade. Porque, diz ele, diz esse espírito, a mediunidade está radicada no organismo. Diz lá no item 226 do capítulo 20. A mediunidade está radicada no organismo. O que indica que ela não depende do moral. Ele ainda usa a palavra moral no aspecto masculino. Não da moral, do conceito, é do moral, da estrutura. O que não depende do moral do médium. E aí põe lá uma estrutura adversativa. Mas o seu exercício, esse sim, depende da moral do médium. Então vejam que a estrutura é também orgânica. Eu preciso ter as condições orgânicas para manifestar. Por isso que tem os chamados médiuns improdutivos, que Kardec chamava, que são aqueles que insistem em provocar fenômeno e não provocam nada, porque não tem a estrutura. E até poderíamos dizer, não somente um organismo predisposto, mas poderíamos dizer adredemente predisposto. O que é adredemente? Propositadamente predisposto. Porque faz parte da nossa programação reencarnatória, exercer a mediunidade. Então ela é proposital, ela tem um propósito. Então poderíamos dizer adredemente preparado.
e não somente preparado. E dentro desse aspecto redentor, Emmanuel, no capítulo 11 do livro Emmanuel, ele faz uma definição de médium que é interessante, preocupante, mas altamente benfazeja. Ele diz lá com o título: quem são os médiuns na sua generalidade? Esse é o título. E ele diz assim: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de graves erros e clamorosos deslizes. E continua, mas eu vou parar por aqui. Alguém aqui é médium? Vejam, lógico, os médiuns em sua generalidade, ou seja, na totalidade, não são missionários. E essa definição que ele dá no capítulo 11 do livro Emmanuel é justamente corroborando a definição que ele colocou na questão 382 do livro Consolador, o aspecto redentor. Em outras palavras, mineiramente, né, se Emmanuel fosse mineiro, ele diria: baixa o facho. Se fosse assim mais jovem, desce daí. Porque tem um compromisso. Não necessariamente uma missão, mas um compromisso. Então, é coisa séria. Eu disse que é preocupante num aspecto mais de brincadeira, mas é altamente benfazeja. Porque se a pessoa está com as faculdades ostensivas, ela está na oportunidade de se autorredimir e lidar com os outros também. Então é algo que não é privilégio, é merecimento. Merece ser médium para lidar com as suas próprias necessidades e com as suas próprias carências. E para poder, com isso, crescer e ajudar outros a crescerem. Mas não é missionário. A mediunidade é uma necessidade para os médiuns ostensivos. Uma necessidade que precisam abraçá-la e vivenciá-la com senso crítico, com aprofundamento do conhecimento e com muito amor. Com muito amor para com o trato com os espíritos desencarnados e com os espíritos encarnados. A mediunidade, embora não seja uma missão, é um mandato. Somos os mandatários para cumprir bem esse mandato, esse tempo que nos foi dado para sermos as portas que abrem o acesso à realidade da interexistência, porque somos seres interexistenciais. Vivemos na matéria, mas não somos matéria. Vivemos no mundo material, mas não somos do mundo material. Somos do mundo espiritual. Só existem esses dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. E nós somos do mundo espiritual, e que é um alento danado. Porque quando lemos no Evangelho, a felicidade não é deste mundo, quer dizer que ela só pode ser do outro mundo. Então nós não somos desse mundo, nós somos do outro mundo. Então pouco nos importa se a felicidade não é desse mundo, nós também não somos desse mundo. Então a felicidade é nossa, do mesmo jeito, que é do mundo espiritual. Vamos dar uma paradinha para o intervalo, voltamos depois.